Oi, gente! Sejam bem-vindos ao nosso episódio do Me Convida. Hoje, vocês sabem, né, que o Me Convida, ele vai trazer para vocês histórias, saúde, informação, direitos, beleza, o que tá em alta, que as pessoas estão falando nas redes. E hoje, o nosso tema é um tema muito importante. O nosso foco desse episódio vai ser o foco na saúde da mulher. E para isso, eu trouxe uma convidada super especial, que vai falar um pouquinho sobre a área que ela atua e a saúde da mulher como um todo. E coisas que a gente às vezes nem sabe ou acha que não tem nada a ver com a especialista que eu trouxe hoje. O nome dela é a Ana Paula Lemes. Tudo bom, doutora? Oi, Mi. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Eu sou ginecologista obstetra, né? Faço parto, faço pré-natal, faço gestação de alto risco, mas também atendo só a parte ginecológica. Na verdade, eu falo que eu atendo mulheres de todas as idades e em todas as fases. Eu vou me apresentar um pouquinho, né? Como você pediu. Eu sou paulistana, fiz faculdade de medicina em Minas Gerais, em Alfenas. Ah, já fez uma faculdade boa, que é de Minas, né? Então foi muito boa essa faculdade. Excelente, né? Eu tenho um pezinho lá, Imagina os carnavais em Minas Gerais que você passou. Alfenas, né? É top. Mas eu acabei indo só no final da faculdade, porque eu era meio Caxias demais até. E o curso exige também, né? E depois eu fui fazer residência em Santos, no litoral de São Paulo. Fiquei lá por 17 anos. Consolidei minha carreira lá. E o ano passado eu me mudei para Piracicaba. Então agora eu atendo em Piracicaba, moro em Piracicaba. Estou amando a região e a cidade, fui muito bem acolhida. Para ficar mais perto da minha família, que mora em Rio Claro. Então agora eu deixei as minhas pacientinhas lá de Santos com saudades. Imagina. E vim para Piracicaba atender essas mulheres maravilhosas que a gente tem por aqui. Queria até te aproveitar que você falou dessa trajetória sua dentro da medicina, Ana. Por que escolher justamente essa área, essa especialidade? Quando você decidiu dentro do curso, assim, isso é o que eu quero fazer pro resto da minha vida? Eu iniciei a medicina com a ideia de fazer pediatria. Então, eu gosto muito de criança, e aí eu queria fazer pediatria. Só que na pediatria eu não me encontrei, porque o tratamento específico ele não depende da criança. Ele depende da mãe, ele depende da avó. E eu tive algumas experiências um pouco ruins, com resultados de tratamento. São vários personagens, né? E aí eu era muito jovem, eu não entendia dessa adesão de tratamento, né? Então aquilo mexeu muito comigo. E eu sempre gostei muito de cuidar, e eu gosto muito de operar. Então, eu queria fazer algo que tivesse cirurgia também. Então, eu me apaixonei pela obstetrícia, mas eu falo que o meu talento é ser obstetra e é ser ginecologista, e não era ser pediatria. Eu acho que eu me confundi ali no comecinho da minha entrada, né, na faculdade. E eu amo o que eu faço, amo atender, amo cuidar, e é isso. De certa forma, você conseguiu unir o útil ao agradável, né? A parte da cirurgia e o atendimento e o contato com as crianças. Porque é você que coloca elas no mundo. A primeira carinha ali que elas veem é a sua. Ou a da mãe, né? Não, é a minha mesmo. É a sua mesmo, jeito. geralmente. No parto normal sou eu e na cesárea sou eu. Verdade. E eu sempre brinco, né? Eu posso não conhecer, não conviver com essas crianças pro resto da vida. Mas a primeira pessoa que deu as boas-vindas nesse plano para elas fui eu. E eu me emociono em todos os meus partos. Eu acredito, sim, que é um dom divino que você tem, porque deve ser muito gratificante e significativo você trazer uma pessoa ao mundo. Isso é de uma grandeza, de um gesto, de uma ação que não tem preço, né? Não. Eu acredito que vários pais, várias famílias devem ficar extremamente gratas a você e ver em você aquela segurança naquele momento. Deve ser muito, e de certa forma, muita responsabilidade, né? Que duplamente, né, vamos dizer assim, porque tanto da mãe, da saúde e segurança dessa mãe e da criança, dessa nova vida que está vindo. Eu brinco sempre que tudo na vida é uma caixinha de surpresa, mas a gestação, ela é a principal caixinha de surpresa. Eu acho que a gente passa na nossa vida toda, porque não existe uma gestação sem risco.
eu tenho a gestação de baixo risco ou de alto risco, ou de risco habitual e de alto risco. Então, eu nunca sei o que vai acontecer. O que é muito importante é a gente fazer um acompanhamento pré-natal muito bem feito, com os exames pré-natais feitos no momento certo, sem perder, a fazer o acompanhamento mensal até as 32 semanas, quinzenal de 32 a 36, semanal até nascer, né? Que hoje a gente pode esperar aí até 41 semanas. O termo mesmo, os 9 meses completos, são 40 semanas. Mas a gente pode esperar aí até 41 acompanhando a cada 2 dias. E eu nunca sei como vai ser o dia de amanhã. Então, todas as minhas gestantes, elas têm o meu contato particular, além do meu contato de consultório. Eu sempre estou muito em contato com elas, em sintonia com elas, para entender o que está acontecendo, porque é uma fase de muita insegurança, né? E de expectativas. E hoje a gente vive no mundo da rede social, onde tudo é lindo. E aí, de repente, aparece alguém muito famoso colocando um problema que teve na gestação. Então, essas coisas, elas têm que ser muito bem explicadas, porque às vezes você pega pessoas com intenção muito boa, que é de alertar e de pedir que as outras mulheres fiquem atentas ao que pode acontecer. Mas quando você vai procurar, às vezes, a informação, ela não é uma informação correta, né? E isso acaba, às vezes, assustando mais. Então, por isso que eu sempre prezo por estar perto, muito perto das minhas pacientes. Algumas, a gente fica amiga e depois que nasce o bebê, eu vou para casa delas, tomo café, vou para os aniversários de 1, 2, 3, 5 anos e a gente segue junto. Por isso que eu achei muito importante trazer você hoje aqui no canal, porque eu também, como mulher, né, e também como mãe, quando eu era gestante e como mãe de primeira viagem, eu tive uma gravidez de risco, eu fiz tratamento para engravidar, eu tive aborto, né, tive um aborto anterior. Era muito escasso o número de canais ou de sites onde eu pudesse buscar uma informação do que eu estava passando ou do que eu estava sentindo. O meu médico não era muito aberto, igual a você, de ter um contato direto para a gente buscar. E o que acontece muito com as mães e com as mulheres. E aí a gente vai aonde? No Google. E o Google, você sabe, pior lugar que tem pra gente procurar uma informação. Porque a gente quer consultar pelo Google, né? Aí você coloca o sintoma, aí ele coloca lá câncer terminal. Não é assim? Ou então, gangrena, vai gangrenar o dedo. Então, assim, é só coisa pior que vem. Ou seja, não é um bom conselheiro, é melhor nem olhar. E por isso eu acredito que tem que haver a necessidade do especialista, desse profissional, ser tão aberto e passar informação. Porque você vira, assim, uma referência na sua comunidade, com os seus pacientes, e ao mesmo tempo você alerta as pessoas para algo sério. Porque a falta de informação, a desinformação, gera situações muito caóticas e podendo vir até a óbito em algumas situações graves, tanto da saúde da mulher, quanto no momento que ela está gestante, da saúde dessa criança, né? E hoje você faz isso no seu canal, né? No seu Instagram. Você tem essa forma de comunicação direta, né? Gratuita. Tenho. Eu gosto muito do Instagram para levar informação de qualidade, né? A gente até estava conversando aqui nos bastidores sobre isso. Porque a medicina, em alguns momentos, ou para algumas pessoas, é colocada como um produto, né? E a gente conversou sobre isso já. E aí não é isso que eu prezo. O que eu prezo é qualidade de informação. É levar a informação fidedigna, de uma maneira que as pessoas entendam. Porque não adianta eu fazer vários vídeos e colocar no Instagram, falando milhares de termos médicos, que a pessoa não vai entender uma palavra do que eu tô falando e aí ela vai voltar lá no Google, né? Ou eu colocar informações porque é aquilo que eu vendo, entre aspas, e nem sempre é aquilo que eu acredito, né? Então, o que eu gosto muito é de levar informação de qualidade, respeitando o próximo, né? E trazendo aquilo que é necessário. Às vezes a paciente chega no meu consultório e fala assim, eu gostaria de fazer um tratamento tal, XYZ, mas peraí, você precisa desse tratamento? Ele é realmente indicado para você? Você já pensou no custo desse tratamento? Você tem condições de fazer?
E por que fazer? Sim, é um tratamento indicado. Você tem necessidade desse tratamento. Ele realmente vai fazer bem para você. Ok. A gente vai indicar, vai fazer acontecer de alguma maneira. Ah, não. É um tratamento que você leu na internet, que ele pode te trazer alguns benefícios, mas não é o que você realmente precisa. E você vai desprender de um investimento que muitas vezes você não tem nem condições. Verdade. Então, eu acho que isso é o mais importante, é ser sincero com o seu paciente em relação ao que ele precisa ou não e colocar o que é melhor, dar o seu melhor para esse paciente. A gente sabe que em tempos de redes sociais, muitas informações, e você tá às vezes rolando ali o feed do Instagram e tudo mais, vem N informações. Teve um período muito grande que saiu o tempo todo nas redes que era sobre o chip da beleza, né? E o chip da beleza era milagroso. Você emagrecia, você ficava jovem, reposição de hormônio, testosterona em dia, tudo ok. Eu acredito que você deve ter pessoas que já chegassem assim, doutor, estou precisando do chip da beleza, eu quero o chip da beleza. E não tinha nem noção, né, como era que aquilo funcionava, como colocava e tudo mais. E é importante a gente falar um pouco sobre esse cuidado da mulher, porque às vezes a gente vai na onda, na moda, mas será que a mulher de hoje, ela cuida de si? Ela se cuida, ela cuida da saúde como um todo, nesse tempo de hoje? É bem isso, né? Eu sempre falo para as minhas pacientes, você cuida da sua casa, porque aquela casa lá do marido, filho, aí você vai falar com quem te ajuda, ou é você que limpa a casa, e aí você põe a comida na mesa, você cuida o tempo todo. E aí você tá lá no seu trabalho, você cuida do seu trabalho, do seu colega, do seu amigo, do seu chefe, você cuida, porque você vai dar sempre o seu melhor. Mas e pra você? Você tá se dando o melhor? Né? Às vezes a gente até brinca. Você vai num ginecologista porque você quer se cuidar ou porque você quer sua beleza. Então, quando eu olho só pro externo, eu posso ver uma mulher que ela faz harmonização facial, ela põe um chip da beleza que às vezes nem tem uma indicação real para ela não precisa daquilo e ela vai ter um custo alto por aquilo, né? Tanto que existem várias discussões aí, se é bom ou se não é, academicamente falando, né? Nada decisivo, né, sobre isso. Exato. Tem várias teorias, inclusive, né, e pesquisas sendo feitas, né? Exatamente. E aí ela cuida, ela faz a harmonização facial, ela põe o chip da beleza, ela vai pra academia, mas e o preventivo ela colheu? Como que tá a saúde dela? Como que tá a casa dela ali, onde ela realmente habita, né? Sim. Ela olha para ela como um ser que precisa de cuidados reais. Então, ela fez preventivo? Quando foi a última vez que ela tem mais de 40 anos, ela já fez pelo menos uma mamografia? Ela palpou a mama ou ela foi lá no ginecologista e fez pelo menos um ultrassom de mama antes dos 40 anos? Ela já fez um ultrassom de tireoide? O que está acontecendo com essa mulher? A gente já conversou para entender que fase da vida e do ciclo menstrual ela está? O que é necessário para ela nesse momento como rotina ginecológica? Ela foi no endocrinologista para ver como está a glicemia? Ou ela foi no endocrinologista só para tomar a picadinha da canetinha mágica? Né? Então, o que é realmente importante é se cuidar. É muito legal você ser bonito e você cuidar da sua beleza, vaidosa, e você ter essa autoestima, né? E ser vaidosa. Mas antes disso, a autoestima ela começa no seu cuidado de saúde, né? Como que tá a sua saúde? E eu acho que isso é muito importante, fazer o preventivo todo ano, Papa Nicolau. As pessoas não sabem que basta uma relação sexual com camisinha para você virar portadora do HPV. É mesmo. Porque ele não sabe quantos anos você tem, se você estava de camisinha ou não. O que ele sabe é que tem um ambiente propício que ele vai de uma pessoa para outra. Porque você tem secreção e atrito. Entendi. E nessa secreção e atrito, você faz microfissuras. Na secreção tal HPV, ele vai. É até bom você falar disso, que eu tenho uma super dúvida. Além dos exames básicos que você colocaria aqui, o que seria um exame básico anual que toda mulher deveria fazer, claro, respeitando a faixa etária, né?
E o que tem de prevenção, por exemplo, na questão do HPV, né? Porque hoje parece que tem a vacina, né? Tem. O ideal é que a vacina, vou começar pela vacina, Tá. seja usada ali pelos adolescentes, crianças, né, de 9 até 14, 11, 14 anos aí. Por quê? É a época que eles ainda não tiveram relação sexual. Então, eles ainda não tiveram contato com o vírus. E aí, a prevenção vai ser melhor. As mulheres que já tiveram relação sexual podem e devem fazer a vacina, porque vai ajudar bastante. Mas elas já tiveram contato. E a vacina, as pessoas hoje em dia entendem mais a questão de sorotipo, aí porque a gente falava muito da Covid, né? Então, a gente tem centenas de tipos de HPV. A vacina tem uma cobertura para alguns, em específico, que são os mais agressivos, quando eles causam câncer. Então, o ideal é vacinar antes de ter relação sexual. Já teve relação, não tinha acesso à vacina. A vacina nem existia ainda. Tudo bem, você pode fazer agora que vai te ajudar. Mas, independente da vacina, se você já teve relação sexual, é fazer o Papa Nicolau, o preventivo, a colpocitologia oncótica, que ele tem vários nomes, que é a coleta do material, onde você vai lá no ginecologista, ele passa o espéculo ou o bico de pato, colhe o material, leva para o laboratório, para entender se ali tem ou não alguma célula que falha a favor da presença ou não do HPV. E não é porque o HPV está presente que você tem ou vai desenvolver um câncer. Porque às vezes as pessoas vêm lá no resultado e vem o que a gente chama de NIC1, que é uma lesão inicial do HPV. Nossa, eu tenho um câncer, eu vou fazer um câncer. Não necessariamente. Isso pode ser tratado, acompanhado. E só vai virar câncer depois do NIC3, lá pra frente. Ou ainda o NIC3 não é, então ainda tem chance de tratamento antes de virar um câncer. Aí, se ele virar um carcinoma in situ, aí sim, ele é um câncer, né? Então, ele tem fases, e por isso que a gente chama de exame preventivo. Porque antes desse nível 1, lá do NIC1, eu vou ter uma alteração celular que vai estar escrito lá especificamente no exame como um ascus, ou um asgus, ou outros nomes, outras nomenclaturas que a gente tem ali da patologia, né, da citologia. E aí, sim, eu vou fazer o tratamento necessário. Então, o ideal é preventivo todo ano. Mas algumas diretrizes de Ministério da Saúde, que às vezes eu bato muito de frente, eu falo que as economias são muito burras. Porque um exame preventivo, ele é muito barato. E aí eu deixo uma mulher que não tem alteração em preventivo, sem fazer preventivo por mais de 2 anos, só que a imunidade nesse tempo dela cai muito, sim, ela desenvolve o HPV e ela chega para mim com câncer. Meu Deus. Então, assim, preventivo anual mesmo. Anual, né? É o ideal, né? Entendi. É um exame rápido, simples e barato. E aí você faz o preventivo. O ideal é que a gente tenha acesso à colposcopia, que é um exame que você vai você passa o espéculo, passa um líquido no colo, olha com uma câmera com microscópio, limpa, passa outro líquido para ver se não tem nenhuma lesão ali visível, sugestivo da presença do HPV. E, se necessário, você tira um pedacinho, faz uma biópsia e manda para análise, né? Isso é muito bacana, porque assim, a dúvida das pessoas sempre foi, quando é jovem, então agora tem a condição de poder, a oportunidade de tomar vacina. Porque na nossa época, né, não tinha. Mas é muito bacana você poder esclarecer aqui que nós, mulheres adultas, que já tivemos relação, que estamos casadas ou namorando, que nós podemos ir lá e tomar essa vacina. Porque, de certa forma, mesmo que não abranja todos os tipos, a gente vai estar com uma certa segurança, né, protegida, de certa forma. Quando você fala nessa questão da obrigatoriedade de alguns exames, isso depende da faixa etária, né? Quando, por exemplo, isso é para uma mulher, uma menina, uma mulher, né? Até os seus 35 anos, 40 anos, que seria só esses exames básicos, vamos dizer. Sim. Após os 40, muda isso? Na verdade, assim, o ideal é que eu faça lá, independente da idade, o preventivo todo ano. Tá? Depois disso, quando é que eu vou indicar um ultrassom transvaginal,
Ultrassom de mama, quando eu tiver alguma queixa, quando eu tiver algum histórico familiar. Mas, às vezes, eu preciso fazer um acompanhamento ali anual com ultrassom transvaginal, ultrassom de mama, que são os básicos. Eu sempre gosto de colocar junto a isso um ultrassom de tireoide. Porque se a gente for falar um pouquinho mais pra frente de ciclo menstrual, a tireoide, ela tá envolvida. Então, às vezes, você tem uma irregularidade menstrual que ela não tá ligada com nada que é ginecológico, ela tá ligada lá na tireoide. Com uma alteração, com hipo ou hipertireoidismo. E o ginecologista, ele é o clínico da mulher, né? A gente tem essa máxima. E é onde a mulher vai lá todo ano, onde ela coloca todas as queixas dela e dali a gente vai encaminhando para o que precisa. E muitas vezes nem precisa. Nós, mulheres, a gente tem muita dificuldade quando o médico vira. Eu lembro quando eu era adolescente, né? O médico falava assim, o seu ciclo menstrual, ele é regular? Né? E aí eu falava, então... Porque eu tenho síndrome do ovário policístico, então ele era totalmente irregular. Então, o que é regular, né? O que seria esse regular? O ciclo regular é aquele que a mulher menstrua todo mês, entre aspas. Porque ele pode durar ou de 21 a 35 dias, é o que a gente fala ali do período mais fisiológico. Sim. Né? Mas tem mulheres que ciclam a cada 40 dias. E aí chega muitas vezes a pessoa no consultório e fala assim, doutora, minha menstruação está desregulada. Eu menstruo a cada 3 semanas. Ela está regulada. Ela não vem a cada 3 semanas. É uma regulação dela, não é isso? Individual dela, do organismo dela. O período menor do ciclo é de 21 dias. E às vezes vem assim, eu menstruo 2 vezes no mês. Ah, entendi. Então, quer dizer, 21 é a regra. Não é a regra, né? Entendi. Então, o mais fisiológico ali, o ideal é entre 21 e 35. Como que eu vou saber? Na minha época, a gente anotava no papel, na folhinha. Hoje, tá um aplicativo. Verdade. Põe lá, o primeiro dia da menstruação. É o primeiro dia que aparece um marronzinho, já é o primeiro dia do ciclo. Coloca lá. E aí, o aplicativo vai te ensinar quantos dias tem o seu ciclo. Porque isso a gente depende de 6 meses de observação. Para você estabelecer qual é realmente o seu ciclo. Exato. Entendi. E aí tem mulheres que menstruam 2, 3, 4 dias. Tem mulheres que menstruam 10. Tem mulheres que menstruam 7. Mas isso está dentro do ciclo. Entendi. Né? E aí o ciclo ele vai ter as fases dele. Então, a primeira fase é que ela menstrua. Na segunda fase... Junto lá vai ter a função dos hormônios. Então, vai vir um hormônio que vai estimular estrógeno, que vai fazer o ovário produzir, fazer o óvulo crescer. Que aí ele vai responder lá em cima, na tireoide, na hipófise. Na hipófise vai fazer todo um caminho. Por isso que é necessário esse exame que você falou. Exato. E aí, esse caminho vai fazer ali essa fase, que é a fase de bem-estar, né? Que é quando a mulher produz estrógeno, que é logo depois que ela menstrua, que ela tá ali super feliz, né? E aí ele vai, então menstruou, depois que menstruou ele estimula o ovário, e aí depois ele prepara a caminha nessa fase, porque a gente menstrua para engravidar. Sim. Ponto. E aí ele prepara ali, eu falo que o endométrio é como se fosse uma caminha. A gente prepara a caminha para receber o hóspede do hotel que vai chegar. Aquele mês não veio, limpa a cama, começa tudo de novo. Sim. E aí depois ele vem... menstrua e prepara para a gestação, porque ele está esperando aquele embrião chegar. E aí aumenta a progesterona. E aí aquela mulher fica irritadíssima, que é a fase ali da TPM, da síndrome disfórica, onde ela tá de boa agora, daqui a pouco ela tá chorando. E é essa fase toda. E a mulher é esse bicho esquisito, como dizia a nossa querida Ritalina. Verdade. Quando você fala essa questão da TPM, foi até discutido, né, recentemente, falando sobre essa questão da pessoa não, ela ter um atestado, né? Ela ter uma licença saúde nesse período. Porque nós temos mulheres e mulheres que sofrem muito com a TPM, né? Mulheres que sentem dores horrorosas, que não têm condições de trabalhar, dores de cabeça. Isso é firula, é mimimi, ou isso é real mesmo? Isso é real e tem tratamento, né? Então... O que eu acho que vale muito a pena é quando a gente olha para essa casa, a gente se conhecer. Então, eu me conheço. Então, eu sei como é o meu grau, o meu nível de irritabilidade naquele período de TPM. Ótimo, eu não estou conseguindo controlar isso.
ou meu nível de alteração emocional, eu choro, minha labilidade emocional fica alta, você fala comigo, Ana, pega essa caneca, eu já acho que você tá gritando comigo e eu vou começar a chorar. Enfim, então é eu me olhar, conversar com o meu ginecologista, entender o que dá pra gente fazer, e muitas vezes a gente pede ajuda ali do psicólogo, do psiquiatra, e trata, né? Porque o que a gente visa é o bem-estar. Então, eu sofria muito com cólicas, muito, eu tinha cólicas muito fortes e a minha menstruação durava muitos dias, eu ficava anêmica, muitas vezes eu ficava muito pálida, perdia muito sangue e isso tudo é o sinal, né? Era já sinal dessa síndrome, que é um conjunto, né, de doenças. E, na verdade, assim, quando a gente fala de prevenção ou de cuidado, muitas vezes também há essa questão da escolha do profissional, que a gente sempre vai na ginecologista da mãe, não é? Ou a nossa mãe acaba levando a gente no ginecologista dela de confiança. E então, assim, e a gente nunca sabe, né? Quando nós temos uma filha, uma menina, qual seria a idade, não sei, ideal, como se pode dizer isso, né? Para você levar ao ginecologista, para você pedir alguns exames de rotina, que ela já pode deixar de ir ao pediatra, começar a ir na ginecologista, para ela aprender esse novo mundo, né? A se cuidar como uma pessoa que vai conhecê-la, como mulher, como um todo, né? Eu acho que a melhor idade aí é quando ela ainda não menstruou. Porque você tá ali acompanhando com o pediatra. E vai ter uma fase que você só vai levar ela no pediatra quando ela precisa. Porque você tem a fase ali da puericultura, que vai todo mês, aí cresce, aí você vai fazendo a rotina. E de repente chega uma fase que você não tem mais aquele acompanhamento pediátrico. Você vai acompanhar de acordo com a necessidade, ou para fazer exames de rotinas anuais, enfim, de acordo com cada criança. Mas o próprio pediatra, a criança, ela dá muito sinal. E você começa a perceber na sua filha as diferenças. Então, o brotinho mamário começou a sair. Começou a crescer pelinho, o corpo dela tá mudando. E aquilo assusta muitas vezes. Porque por mais que hoje a gente tenha uma liberdade de conversar com o pai, conversar com a mãe, falar, muitas vezes a mãe vem de uma geração que ela não teve essa liberdade. E que para ela não foi explicado, né? E é diferente a gente explicar em casa e um profissional explicar. Hoje no consultório, a minha paciente mais nova tem 9 anos. Jura? Porque começa, né, a sair ali. E hoje a puberdade, ela começa mais cedo, porque a gente tem mais estímulo. E o próprio organismo, ele se adaptou a esses novos estímulos. Antigamente as crianças brincavam de boneca até 12, 13, 14 anos. Hoje não, hoje com 9 anos, elas já se comportam às vezes como a de 19. Elas querem usar salto, elas querem usar maquiagem. Amadureceram mais rápido, né? Exato, né? Então a gente tem essa diferença aí. E aí o legal começou a perceber algumas mudanças, leva a criança, né? Porque às vezes você passa um pediatra homem, mas o peitinho tá crescendo, ela tem vergonha. Ela não quer mais mostrar o corpo para aquele tio. E aí você leva numa outra pessoa que vai ter a sensibilidade, esse cuidado. Então, assim, lá no consultório eu tenho vários modelos anatômicos. Então, a gente explica toda a anatomia, explica o que está acontecendo naquele corpinho, que ele vai mudar, como que vai ficar. Eu explico muito como que é o ciclo menstrual, quais são os exames que ela vai ter que fazer mais pra frente, né? Se ela tem dúvida, as minhas adolescentes e as minhas gestantes todas têm meu telefone particular, então elas podem me mandar mensagem, a gente conversa, claro, quando eu tenho tempo. Por isso que eu sempre olho o celular aqui pra ver se não é gestante. O adolescente, mas aí eu só vejo se é urgente ou não, né? E a gente vai indo, explicando para essa criança. Fazendo uma transição, né? Exato. E aí a menstruação chega, sim, né? E quando ela chega, ela não tem medo, porque ela conhece, né? E aí, voltando lá, quando você me perguntou dos exames que eu vou pedir, às vezes essa criança, ela vem com todos os exames ali legais do pediatra. Eu não preciso nem pedir muita coisa. Às vezes pede ultrassom, né? Porque não tem relação sexual, você vai fazer ultrassom da barriguinha ali, né? Pra ver como tá o ovário e tal, que é o pélvico abdominal. Se a mulher já tem relação sexual, ela faz o pélvico transvaginal ou endovaginal. E aí, então, quando é uma paciente mais nova,
a gente faz preventivo, necessidade de ultrassom de mama, e a gente vai pesquisar as outras coisas ali, se necessárias. Paciente após os 40 anos, entra a mamografia, né? E aí a dúvida sempre é muito pertinente, porque ultrassom antes dos 40 e mamografia depois dos 40. Porque o nosso corpo muda, a nossa mama muda. Antes dos 40, a gente tem uma mama que é repleta de glândula. Após os 40, a gente tem a substituição das glândulas pela gordura. E aí, por isso que eu preciso apertar aquela gordura para eu magnificar ali, para eu aumentar a imagem daquelas glândulas e entender se tem alguma alteração ou não. Nossa, eu sempre quis saber por que espremia o peito da gente. Porque assim, os homens que estão ouvindo a gente não sabem o que é um exame. É igual pegar assim uma prensa, um sanduíche e fazer assim, né, com a mão. Eu falava, gente, precisa disso, é necessário? Agora eu tô entendendo, porque senão não vê. Não vai conseguir ver, né? Exato. E a gente achando que era um equipamento que não era muito evoluído. Gente, como a gente não sabe de nada. Hoje tem as mamografias digitais, que elas são menos dolorosas para fazer. E aí, mais para frente um pouquinho, a gente precisa lembrar também das doenças gastrointestinais. Que muitas vezes essa paciente, e hoje acho que mais pelas mudanças de hábito, que elas estão voltando a ser mais saudáveis, né? Mas a gente teve muito tempo aí de hábitos não saudáveis, de abrir pacotinho, de comer processado, enfim. A gente tem que pensar nessa paciente se a gente não vai ter que fazer um exame ali, uma colonoscopia. Nossa, né? Então, verdade. Como que tá o intestino dessa mulher, o que é? Porque muitas vezes ela passa comigo e eu, como ginecologista, eu não posso omitir que ali existe alguma coisa que eu preciso pesquisar. Então, é muito mais fácil, às vezes, eu coloco um exame dentro da rotina, se vem aquela alteração, né? Se aquele exame realmente é necessário, e vem alguma alteração, eu já coloco lá, já mando lá pro meu colega, olha, agora é com você. E essa paciente tem um diagnóstico e um tratamento mais rápido dentro do que é possível e necessário, né? Foi até bom você falar da colonoscopia, porque assim, essa situação triste, né, que está acontecendo com a Preta Gil, levantou também essa questão, né? Com que idade? Como que eu faço para fazer esse pedido da colonoscopia? Porque nós temos casos de cada vez mais de mulheres jovens, né, com câncer no colo. E aí eu queria perguntar para você, eu posso pedir isso, mesmo que eu não tenha nenhum sintoma, né, ou que eu não tenha sentido nada, é interessante eu pedir, eu chegar no ginecologista e falar, eu gostaria de fazer esse exame, até por desencargo de consciência, né, porque é sempre bom, né? Cada caso é um caso, né, então assim, qual a indicação desse exame? Porque ele não é um exame fácil de fazer, Nossa. ele não é um exame nada confortável para fazer. Difícil. Então assim, a paciente está com muito medo, bem, a gente vai lá e pede, respeita. Ou tem caso na família, né? Aí tá, é outra situação. Tenho casos na família, ótimo. Eu tenho sintomas, ótimo. Então, são questões muito individuais, né? Mas, muitas vezes, a gente vai fazer o exame físico, vai entender a história da paciente, vai entender o que ela traz, e aí pedir. Mas, normalmente, a gente coloca na rotina, inclusive ginecológica ali, depois dos 50 anos. Só que se a paciente tem ali sintomas antes, ou se ela tá lá, ela viu um caso próximo dela, ela tem caso na família e precisa, ou ela tá extremamente assustada porque ela viu um caso e ela tá com medo, e às vezes tem aquela paciente que ela precisa de uma outra atenção, a gente pode pedir também. Eu vi a reportagem da Preta Gil falando isso, que ela começou a perceber que havia algo errado quando ela ia ao banheiro. E o formato das fezes dela, que começou a sair muito fino, como se tivesse algo impedindo aquilo passar, né? Como é importante a gente estar sempre também de olho. E é por isso que às vezes, né, a gente faz ali a tal da anamnese, né? E aí você pergunta tudo. Às vezes o paciente olha pra minha cara porque eu pergunto assim... como é que ela quer saber do tamanho do meu cocô, que situação que ele tá, se ele tá redondo, se ele tá fino, tá grosso. Porque eu vou mentir pra você não, eu já pensei nisso, mas o que ele quer saber do meu cocô, gente? Exato. Não é assim? Cocô é pastoso? É isso. Cocô é duro? Cocô é mole? Ele é fino? Ele é grosso? E ninguém gosta, né? Todo mundo faz e todo mundo não gosta de falar. Não gosta de falar que faz, né? É tão natural, né?
Se não fizer, aí que tem problema. Exato. E é assim, com quantos anos você menstruou a primeira vez? Né? Tem gente sem bloqueio, não lembra. Engraçado. Porque não, é o que você falou, não foi um momento legal. Porque é por falta de informação. Esse trabalho que você faz com a criança é sensacional. Porque quando você vira para uma menina de 9 anos, já prepara ela para esse dia, né? Informando para ela, porque e ainda quando a sua mãe ainda não conta para todo mundo, né? Pra sua tia, pra sua amiga, pra vizinha, pros seus primos. Ai, ela virou mulher, gente. Ela não é mais uma menina, não é assim? Então, assim, super constrangedor, né? Ainda bem que não tinha rede social naquela época. Então, assim, quando você faz essa transição de menina pra mulher e mostra o que vai mudar, é muito importante. Porque é o que você falou, você não tá cuidando só do corpo, você tá cuidando da mente. Né? Uma mulher que vai que vai ver a saúde dela de uma outra forma. Não de uma forma obrigatória, de uma forma chata, de uma forma necessária e importante, né? Exato. E aí, quando você vai para esse ponto, você olhar para ela como um todo e ela entender o que está acontecendo com ela, ela já começa a se conhecer. E aí, quando ela se conhece, ela identifica o que é diferente. E ela pode levar essa queixa, ela pode levar essa percepção para o médico que cuida dela. Entendi. E aí, eu até tinha conversado com você de casos, né? Que eu até falei para você, de um momento da vida da mulher, ele pode falar, às vezes, a favor de doenças ou alterações fisiológicas no corpo dela? Sim, né? Eu tenho um caso, alguns casos, que eu sempre conto, mas teve um específico. Era uma paciente que ela vinha de um outro profissional que faz aquela consulta extremamente rápida e técnica. Pum. E aí, no final, ela veio pra mim e falou... E aí, eu conheci ela fora do consultório. Ela falou, preciso marcar uma consulta com você. Eu falei, tá bom, vamos lá, né? Mas o que tá acontecendo? Porque percebi que ela tava muito aflita. Aí ela falou assim, eu tenho candidíase de repetição e nada cura minha candidíase. A candidíase dela era direto. Direto. Ela usava pomada, tomava medicação e voltava. 2 meses depois, 1 mês depois, ela Recorrente. voltava. Recorrente. E aí eu falei, tudo bem, então vamos lá no consultório para eu examinar, para eu entender. Porque às vezes as pessoas confundem a candidíase também com alguns outros tipos de corrimento. E aí, durante a anamnese, teve uma pergunta que foi assim, como é a sua vida sexual com o seu marido e como é a sua relação dentro do seu casamento? Vocês estão bem? Ela olhou pra minha cara e ela começou a chorar. Ela falou, não. Eu falei, será que toda vez que você tinha candidíase antes, você se recusava a ter relação sexual? Sim. E ela balançava a cabeça exatamente como você está balançando. Eu falei, então seu corpo já entendeu que toda vez que você está brigada com ele, ele responde. E aí você faz uma candidíase para você não ter relação sexual. Como tá tudo ligado? E aí ela falou, será? Eu falei, sim, vamos tratar a candidíase. E aí você vai na psicóloga. E aí você vai fazer uma terapia de casal. Essa é a minha sugestão. Isso é prescrição médica. Sim. E você vai voltar daqui 3 meses. Ela nunca mais teve candidíase de repetição e ela não se separou do marido. Primeiro, você salvou o casamento dela, para começar. Segundo, como o psicológico tem tudo a ver correlacionado com o fisiológico. E aí, quando a gente traz adolescente para o consultório, além de explicar como vai ser o ciclo menstrual, como vai ser dali para frente, explicar o que é a relação sexual. Como é a relação sexual. Explicar para ela que a primeira vez dela é a primeira vez dela. Ela é a protagonista. Sim. É ela que tem que querer. É ela que tem que se sentir bem. E que o parceiro tem que respeitar e muito. Porque senão ela vai ser uma mulher de 40, 50 anos com alterações sexuais, com vaginismo. Não que o vaginismo seja só psicológico, mas ele pode estar relacionado, né? Ou ela tem dificuldade para ter relação, ela não tem prazer, ela não tem orgasmo, ela não tem libido. Porque aquela primeira vez que ficou marcada nela foi muito ruim.
início, né, da vida sexual, ele é determinante na vida adulta. Exato. E eu percebo muito isso nas histórias das mulheres, né, que a gente conversa, das nossas amigas, das pessoas que a gente ouve. E quando a mulher, ela inicia a sua vida sexual por uma pressão do parceiro, ou por uma obrigação de manter um relacionamento, ou por qualquer outro motivo que não seja o dela, uma iniciativa dela, você percebe que no futuro ela tem sérios problemas, né? Tanto psicológicos, de confiança, e também de sentir prazer, efetivamente saber o que é o sexo, o que é uma relação sexual. Exato. Não é? E esse problema de confiança, ele sai do âmbito sexual. Ele vai lá para falta de autoestima, ele vai lá para falta de segurança, ele extrapola. Porque aquele foi um momento muito importante da vida dela. E às vezes você tem mulheres que assim, nossa, minha primeira vez foi ótimo, foi maravilhosa. E ela terminou com aquele namorado. E aí ela começou num relacionamento extremamente abusivo. E aí ela muda. Entendi. Então, assim, é importante que elas tenham essa consciência de que eu sou ali a atenção. Claro que você vai dar atenção pro parceiro, claro que troca, você... Sim. É uma troca, é tudo isso, né? Claro. Mas... E também tem mulheres que abusam de homens. Sim, né? Hoje a gente também. Tem esses dois lados. Mas a gente precisa entender ela como um todo. Então, por isso que a anamnese, as perguntas que a gente faz e às vezes ali os exames que a gente lança mão, eles vão se juntar para eu ver aquela mulher como um todo e entender o que é melhor para ela naquele momento. Eu até me lembrei agora, você falando, eu lembrei de mim. Depois da gestação, a gente sabe que, assim, você não quer nem saber. Porque eles falam que tem a quarentena, né? É. Não, por mim, eu tinha até 60 dias, 70 dias. Porque você não tem vontade nenhuma de ter relação sexual. Você não tem lubrificação. Você só quer saber de sobreviver àquela criança recém-nascida. Que é amamentá-la, deixar ela viva, bem, ganhando peso. Conseguir tomar um banho e dormir, né? Não é isso? E imagina ter relação. E eu vejo também que é uma dificuldade, porque muitos parceiros, né, têm problemas, né, em seus casamentos nessa fase. Porque já passou a quarentena, mas essa mãe, essa esposa não quer saber de ter relação, nega a ter qualquer tipo de contato físico. E pode ser as duas coisas, né? Tanto psicológico quanto fisiológico, né? Com certeza. E a gente precisa entender o que está envolvendo, né? Claro que muda fisiologicamente o corpo da mulher muda. E aí quando a gente fala da quarentena, é uma coisa que eu sempre explico, que as pessoas, elas não entendem por que 40 dias. Porque o seu corpo precisa voltar a ser o que ele era antes. Quando você está grávida, você tem lá uma pessoa. Antes da gestação você tem uma pessoa. Durante a gestação você tem duas pessoas no mesmo espaço. Duas pessoas acompanham ali, né, juntas, ocupando o mesmo espaço. E o seu corpo, ele muda o calibre ali, a grossura do vaso sanguíneo, porque tem que passar um fluxo maior. Desafio da física. Tudo, né? Então, tudo muda. O seu útero é o tamanho de uma pera, ele vai ficar o tamanho de uma melancia. O pobre coitado do músculo tá lá se esticando, os ligamentos estão se repuxando. E aí aquele corpo tá assim, e agora? Eu era 1, fiquei 2, agora eu voltei a ser 1. O que eu faço? Né? Eu tenho um videozinho que até tá no meu Instagram, que acho que é um videozinho que ele foi feito... se eu não me engano, ele é mexicano, eu não lembro direito. Mas tem lá no meu Instagram, que é um desenho, que é um útero crescendo e os outros órgãos... Porque no começo... Se apertando. Eles acham lindo que tem um bichinho ali crescendo. E aí aquele útero começa a crescer e tá todo mundo se apertando e eles não veem a hora daquilo de sair. Sim. Né? E eu acho que isso explica muito. E aí quando você tá lá na quarentena, é porque o seu corpo precisa voltar. Tudo precisa voltar. Ele precisa entender. Opa, voltei a ser um só. A mulher se cobra, né? Demais. Exato. E aí você muda, tem alteração hormonal,
tem alteração física. E tudo isso é um metabolismo, é tudo junto. Isso vai dar alteração. Gente, pode lavar o cabelo, pode comer ovo, pode comer peixe, pode comer tudo, né? Isso é mito. Os mitos populares. Mas tem que lavar muito bem a cicatriz, se for uma cesárea, né? Não pode passar papel lá na cicatriz se tiver uma laceração no parto normal. Mas o corpo muda. E aí você teve um parto normal, você tem uma laceração lá embaixo. O neném, a cabecinha dele passando, ela fez um corte que teve que ser costurado. Como é que você vai ter relação 2, 3 dias depois? Quando você faz uma cirurgia, quando você corta o braço, você não dá ponto, você não tem que fazer um certo repouso. Demora mesmo a cicatrizar. Né? Exato. Então, você precisa de 40 dias pós-parto para poder cicatrizar a laceração lá embaixo, para sua vagina entender o que está acontecendo, porque passou uma cabeça ali, agora ela tá voltando. Ou teve uma cesárea, esse útero foi cortado, são 7 camadas, né? A gente fala tanto das benditas 7 camadas que foram abertas e agora elas foram fechadas, então elas têm que se recuperar. Então, por isso a quarentena. E aí a mulher tem medo. Porque ela tem medo que o ponto abra, ela tem medo de sentir dor. É tudo diferente, né? Então, ela tem aquela fase de readaptar, né? O que eu brinco muito com os pacientes passou os 40 dias, não leva o nenê pra cama. Deixa o nenê com a avó. Deixa o nenê com a tia. Vai sempre ter alguém que vai cuidar muito bem daquela criança para você voltar a se reconectar com o seu marido. Eu, assim, vou falar para você a minha experiência, tá? Você deve ter ouvido já várias vezes isso no seu consultório. A sensação, né, que nós temos é que nós entramos naquela maternidade, uma pessoa, e eu saí de lá com outro CPF, com outra identidade. E essa dificuldade de reconectar a Michele mãe com a Michele mulher de antes é muito difícil. Porque até então você só se vê como mãe. E aí porque você tá ali 100%, né, integral com aquela criança, você não tem desejo, você não tem libido, você não tem vontade, você mal você olha pro seu parceiro, né? Porque a sua preocupação é muito grande, né, com aquela criança. Eu acredito que isso é muito importante, a rede de apoio. Quando você tem uma rede de apoio ou um profissional dizendo para você, olha, é normal, você vai passar por isso, o seu organismo precisa de um tempo, eu acredito que aí fica mais, o fardo fica menor. Eu acredito que você fica melhor e esse retorno é melhor, mais fácil. Com certeza, explicar essas mudanças, né, de uma maneira que a mulher entenda o que está acontecendo com ela. E além de explicar essas mudanças, falar para ela, olha, o seu corpo ele vai voltar, né, então tudo vai voltar a ser como era antes. E essa criança, sim, ela é pequena, ela não anda, ela não fala, ela depende de você. Mas você pode confiar em quem está do seu lado. E além disso, é que esse parceiro, né, o casal, ele seja muito unido. Porque, assim, você já percebeu que depois que o neném nasce, ninguém olha pra mãe? Não. Com certeza não. Todo mundo olha pra criança. A única pessoa que vai olhar pra mãe é a mãe dela. Isso. Verdade. Porque a mãe dela é a única que lembra, minha filha tem que tomar água, a minha filha, ela precisa tomar banho, ela precisa comer. Porque vai todo mundo te visitar, todo mundo quer pegar o neném. Então aproveita que você quer pegar o neném e fala assim pra mãe, vai tomar banho, eu olho. Né? Aproveita que já passou ali da fase, né? Já fez vacina, depois de um mês, que é aquela fase pior que vai estar ali na sua casa. Sua mãe, a sua sogra, o seu marido. Diana, só uma mãe olha pra outra mãe. Verdade. E aí, porque ela passou por aquilo. Então, o que o marido tem que fazer, né? Principalmente naqueles primeiros dias? Você quer água? Ela tá amamentando, o marido vai lá, tudo bem. Lavar o cabelo. Né? Ele vai lá, pega ali uma aguinha, deixa do lado dela. Tem que deixar a garrafa, né? Porque quando tá amamentando... Tem que tomar muito líquido. Então, deixa ali a garrafinha de água. Deixa ali um cantilzinho com água pra ela. Ela tá amamentando, mas ela consegue comer com a outra mão. Se ela tá segurando o neném aqui, você quer um lanchinho? Sim. Traz um pãozinho de queijo, uma barrinha de cereal, uma frutinha, né? Então, lembrar que ela tá ali. Ah, ele tá amamentando, que legal. O marido tá em casa, tá amamentando, é à noite, é na hora de dormir. Senta de um jeito que você consiga abraçar a sua mulher e ajudá-la a segurar aquele bebê. Isso ajuda também a evitar aquela tristeza profunda que a mulher sente, né? Exato. E ajuda ela a entender que ela não tá sozinha. Sim. Que ela tem alguém para cuidar junto com ela daquele bichinho que não anda, que não fala,
que só chora e que a gente tem que entender ali o que está acontecendo. Sim. Antes da gente chegar nessa questão da gestação, e a gente estava falando dessa questão dos exames necessários, obrigatórios, né? Muito se fala em método contraceptivo hoje em dia. Tem vários métodos. E mudou-se muito, né? Para nossa época, para agora, tem de tudo hoje em dia. Injetáveis, não injetáveis. Eu queria que você falasse um pouquinho do que hoje o mercado tem e quais são os mais recomendados, claro, né? Na verdade, assim, o método anticoncepcional ele é extremamente individual. Quando eu vou prescrever um método anticoncepcional, eu preciso entender qual é a fase da vida dessa mulher. Ela quer engravidar? Ela tem libido? Ela não tem libido? Né? Ela tem vontade de ter relação? Ela não tem? Ela quer engravidar a longo ou a curto prazo? Ela faz esporte? Jura? Tudo isso para você escolher... Gente, ninguém fez isso comigo. Não, o anticoncepcional, ele é extremamente individual. Não é porque a minha vizinha usa a pílula X... ela não passa mal, acho que eu vou tomar esse aqui. Exato. Não era assim? A minha coleguinha adolescente usa, eu vou tomar o dela. Então, assim, quando ela vem pro consultório, qual é o anticoncepcional que vai ser melhor para ela? E dentro das possibilidades, eu tenho a pílula, né? Que você toma um comprimidinho por dia. Aí essa pílula, ela tem o de uso contínuo, que eu não vou menstruar. Ela tem o de pausa para menstruar. Aí eu posso ter lá... Não, uma paciente que ela quer engravidar, ela tem 25 anos, ela acabou de se formar, ela quer engravidar daqui 5 anos. Ótimo. Então, por que a gente não põe um DIU nessa paciente? Né, o DIU medicado, o sistema intrauterino, né, que é o que a gente chama de SIL ou de DIU, que tem lá os de progesterona, que hoje a gente tem 2 no mercado, que é o Mirena e o Kailina. Então, escolher qual é o melhor para ela dentro da dosagem hormonal, que são dosagens muito baixinhas, mas que essa diferença são doses baixas com diferenças mínimas de dose, mas que fazem um efeito bem diferente, né? Tem o anel vaginal, que é um anel de silicone, que ela pode colocar, ficar 21 dias, tirar da pausa de 7 dias e menstruar. Ou ela pode usar ele, tira um velho, põe o novo e ela não menstrua. E o índice de eficácia é o mesmo, do da tradicional. Pílula, do DIU, são todos o mesmo. É mesmo. Então, assim, tem um adesivo, né? Aí a gente vai falar lá outros de longa duração. Tem o Implanon, o implantezinho, que é diferente do chip da beleza. Sim. Totalmente diferente. Então a gente tem lá o Implanon. Ela não quer hormônio nenhum, né? O hormônio nem sempre ele é o vilão. Ele tem que ser bem indicado e usado de maneira correta. Mas tudo bem, ela não quer hormônio. A gente tem o DIU de cobre. Tem o DIU de cobre com prata. O que ele vai fazer é aumentar o fluxo menstrual. E isso é, sim, um fato, não é um mito, né? Então, se a mulher que já tem muita cólica, tem um fluxo menstrual intenso, ele não é mais indicado. Então, mas a gente tem ali à disposição. E a gente tem a laqueadura ou a vasectomia, né? Então, o anticoncepcional, ele depende muito da fase da vida da mulher, da idade dela, e o que ela espera e o que ela necessita naquele momento. E é uma escolha conjunta com o médico. Porque a minha função é entender como ela está fisicamente, né, metabolicamente. Ótimo. E colocar as opções. Ela tem varizes, ela fuma, né? Então, quais são as opções que eu tenho? Essas. E aí, dentro daquilo, explicando cada opção, ela vai escolher e a gente vai executar o que é melhor para ela. Entendi. E aí você vai verificar que fase da vida que ela tá, né? Se ela quer engravidar, se ela não quer engravidar. Porque isso também... pode prejudicar, dependendo do que você tomar? Não. Ou dificultar uma gravidez? Isso é um mito, né? Porque, assim, às vezes as pessoas falam assim... Nossa, eu tomei anticoncepcional por 20 anos, eu vou ter dificuldade para engravidar. Mentira! Tem paciente que para o anticoncepcional hoje, nesse ciclo mesmo, ela nem menstrua, ela já engravidou no meio, né? Então, é o tempo de adaptação de cada corpo. Porque onde o anticoncepcional vai agir? Né, ele age lá, naquela fase que as pessoas ficam muito felizes, porque ele vai lá falar, olha óvulo, fica aí quietinho, você não vai crescer, você não vai ovular, porque ninguém quer hóspede esse mês, né? Então ele vai lá agir nessa fase de não deixar ovular.
ele vai agir no secreção, no muco vaginal, ali no muco do colo, no muco cervical e na secreção ali, para não deixar o espermatozoide subir, para ficar mais difícil para ele. Quando eu tiro o anticoncepcional, eu tirei a ação do hormônio, desse que ele está fazendo ali, da ação onde ele está atuando. E aí o meu corpo volta a entender, opa, não tem mais nada aqui. Às vezes uns mais rápido, outros mais demorados. E aí vai depender do tempo de cada um. Às vezes, eu usei anticoncepcional por muito tempo, eu fui fazer ultrassom, o médico do ultrassom falou que meu ovário está atrofiado. Mas essa é a função do anticoncepcional. É não deixar o seu ovário crescer os folículos. Sim, então ele vai estar diminuído. Separou o anticoncepcional, ele volta. O tamanho normal, padrão. Normal. E assim, a gente sabe também que pelo menos, não sei, agora eu tô começando a achar, gente, que tudo é mito. Eu tô até com medo de perguntar. Por exemplo, falam também que o anticoncepcional tem vários efeitos colaterais. Tira a libido, dependendo do medicamento. E que pode gerar trombose, né? E tudo. Assim, pra você, o que você acha? Se a mulher puder, você fosse recomendar, ela já tem uma vida ativa sexual, mas já foi mãe, não quer mais e tudo mais. O que você recomendaria? Continuar com o anticoncepcional ou tomar uma iniciativa, igual você falou, de usar um DIU, quem sabe, né? Evitar esse medicamento. Ou convencer o parceiro, quem sabe? Meu marido que está nos ouvindo agora, quem sabe? Né? Ouve a doutora, hein? Para fazer uma vasectomia, que é tão difícil que a maioria dos homens tem medo, né? Qual você acha, assim, que seria o mais ideal? É muito individual, né? Então, assim, o ideal é aquilo que ela se senta muito bem. O hormônio, ele não é ruim. Ele é bem indicado, ele vai fazer muito bem para aquela paciente. O estrógeno, a gente sabe que é mais relacionado ali com os casos de trombose. Então, se é uma mulher que fuma, a gente vai ter critérios de elegibilidade para cada tipo de anticoncepcional. Mas se é uma mulher, como você me diz, com uma prole constituída, que a gente chama, isso, né? Que ela já tem ali os filhos dela, ela não quer mais engravidar. O DIU é sempre uma boa opção, né? Aí o DIU medicado, ou o DIU de cobre, ou o DIU de cobre ou prata. Conversar com o marido, né? A vasectomia para ele é bem mais simples do que a laqueadura para ela. A laqueadura tem efeitos colaterais que a vasectomia não tem, né? Marido da Michelle é Pedro, né? Pedro. Olha lá, de repente, a gente te indica um bom urologista. Nossa, sentindo que minha vida vai melhorar. Aí a gente põe um DIU na Michelle para melhorar a TPM também, ajudar ali, trata. A gente junta tudo, tá tudo certo. Isso aqui é vida, gente. Esse episódio que vai salvar meu casamento. Doutora, a gente tá finalizando, a gente já tá indo pro final. Primeiramente, eu queria agradecer demais, porque assim, informação é poder, informação é vida, informação salva vidas. E isso que você faz no seu dia a dia, no seu consultório, muda, né? Modifica até uma cultura dentro da saúde da mulher, desse contexto. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, para finalizar, para falar um pouco, uma mensagem para as nossas mulheres que estão nos ouvindo. E falar um pouco também como achar a Ana. Se eu quiser perguntar alguma coisa para a Ana, se eu quiser ir lá bater um papo com a Ana, levar minha filha lá na Ana, como é que eu faço? Bom, eu atendo na Clínica Ultra Saúde, em Piracicaba, ali na Avenida Independência, no edifício Liberty, Vila dos Frades. Eu vou deixar com você o número do consultório. Tem o meu Instagram, @DRA _Ana com 2 N's Lemes, né? Para quem quiser me procurar. Lá no Instagram a gente também tem um link para agendamento de consulta. Tem endereço do consultório, telefone. E eu acho que, assim, a mulher, ela precisa se conhecer. Não só a mulher, mas todo ser humano, né? Um ser humano melhor faz um mundo melhor. Então, olhem para dentro. Olhem para suas casas, né? Essa casa que a gente habita. E se conheçam, porque é só se conhecendo que a gente sabe o que tem diferente na gente. E façam a prevenção, porque algumas experiências a gente não precisa passar da maneira mais dura, mas a gente pode ali resolver no comecinho, né? Com essa prevenção e a gente se cuidar. E é o que a Michelle falou, né? Saúde
conhecimento, salva a vida, né? Salva você, não só falando da parte física, né? Mas da sua parte emocional também, é um equilíbrio. Verdade. Hoje foi sensacional, eu nem senti o tempo passar. Isso aqui, para mim, além de ser agregador, informativo, foi muito leve, né? Como a gente consegue também trazer saúde para vocês de uma forma leve. Então, se você gostou do nosso episódio de hoje, gostaria de passar isso para sua mãe, para sua irmã, para sua adolescente que está aí do seu lado, pede para curtir, compartilha. Segue as nossas redes sociais do Nova Onda, o Michele lá, vai estar tudo na nossa descrição. Um beijo grande, até o nosso próximo episódio. E eu prometo que daqui pra frente é só coisa boa mesmo, só tá melhorando.